A minha vida era tão vivida na vida da igreja, dormia, acordava igreja, e não tinha tempo. Eu descobri que a ociosidade é a mãe de todos os pecados, né? Então, às vezes, não tinha tempo de pecar mesmo. Então, assim, não tem mérito nenhum em mim, mas meu pai, ele envolvia a gente no máximo de atividades possíveis, e eu terminei fazendo a mesma coisa com os meus filhos. Quando meu filho chegou à idade de ir para o encontro, eu falei: filho, vai ser seu encontro agora. Ele falou: que encontro, pai? Já fui várias vezes, porque vai desde o ventre, entende? Então, assim, era acampamento, acampa dentro, congresso, conferência, jejum, festa das nações, e essas coisas todas. Eu fui crescendo assim na vida da igreja. Então, eu amo estar com a igreja. Tem coisas que você faz muito tempo, você enjoa. Eu aprendi a amar, eu sou apaixonado pela vida da igreja. Então, quando eu estou com o povo de Deus, eu me sinto sempre muito em casa. Feliz também de ver o Jonathan aqui, esteve conosco no ano passado, lá no encontro de filhos de pastores, no Rio de Janeiro. E vai estar novamente, né, com a gente lá em janeiro, uma bênção muito grande, tão maravilhoso. Nós estamos vivendo um tempo na nossa igreja, nosso ministério Videira, né, de transição geracional. Tem uma geração que já queimou muito tempo e tem uma lenha nova entrando aí com muito gás, e a gente crê que esses jovens fazem parte desse chamado de Deus, não é, para dar continuidade à obra do Senhor. Eu tenho 3 filhos, ele falou, 1 casado, 2 não estão casados ainda, pastor. Nós estávamos em Portugal, cheguei anteontem, e ele estava em casa sozinho, o do meio, o mais novo está na Inglaterra, e ele falou: pai, essas noites aqui, eu orei toda noite, Senhor, arranca minha costela, né? Então está querendo casar, arranca minha costela, fazer uma varoa, né? Eu falei: filho, eu estou indo na conferência lá em Torres, de repente aparece alguma moça, eu mando o Instagram dela para você, você avalia, e aí... Mas ele tem 20 anos, então é nessa idade aí, ok? Se tiver alguma alguma pretendente, já tem casa, já tem carro, comida você vai ter, roupa lavada, está tudo garantido. É uma boa proposta, eu acho. Mas tem que ter chamado, né? Ok? Então, uma alegria muito grande. Queria cumprimentar também a equipe do pastor, né, por todo o empenho aí para a realização. O Rafael, que foi nos receber lá, a Heloísa também, né, que esteve conosco lá no Rio de Janeiro. Na verdade, são do Rio, né? Aleluia. Mas você sabe, no final, Elo, tudo corre ou do Rio ou para o Rio. Em Gênesis, quando começa, tem 4 rios, não é? Em Apocalipse termina à beira do rio, a árvore nasce no rio, o fruto dá da árvore do rio, né? Assim, tudo está ali, tudo está no rio. Então você pode ser de Torres, mas no final vamos nos encontrar no rio. Amém? Aleluia. Olha, esse livro que o pastor falou, Uma Vida Resolvida, ele foi um livro que eu já ajudei muitas pessoas. Ano passado ele chegou a 40 mil exemplares vendidos fisicamente, além dos digitais que não estão computados aqui nessa conta. E assim, é um livro seguinte: você está solteiro, lê o livro, vai casar, meu irmão, vai resolver a vida. Está endividado, vai arrumar as finanças. Então, eu encontrei na minha experiência de ministério muitas pessoas que carregavam pendências na vida. E eu tive a oportunidade de ter uma professora na minha adolescência, e ela dizia o seguinte: Ricardo, você tem que estar com sua vida tão organizada, que se alguém te chamar repentinamente para viajar para o exterior, você tem que estar com tudo organizado, você só precisa de meia hora para fazer a mala, tem documentação, tem passaporte, tem tudo. E aquilo marcou a minha vida, porque eu era muito novo. E minha esposa está aqui de prova, meus filhos nasceram, eles já nasceram, no mesmo dia foi registrado, na semana seguinte já tinha CPF, já no primeiro mês já tinha conta bancária que eu abri para eles, e eu fui organizando a vida deles, e quando as oportunidades chegaram, estavam prontos. Então, assim, tem coisas que a gente vai procrastinando na nossa vida, mas tem uma hora que a gente precisa resolver a vida, né? Resolver relacionamento, resolver pendências que estão. Então, eu queria muito abençoar alguém. Pastor, eu posso jogar um livro assim? Pode jogar? Aí é quem pegar, tá bom? Eu vou jogar aqui no meio, esse aqui vou jogar aqui no meio, ó. Ok. Esse livro aqui, agora eu tenho um outro livro, que é chamado O Código da Abundância. A prosperidade está bem debaixo do seu nariz. Irmãos,
A Bíblia diz que Deus falou assim, ó, eu vou dar a vocês os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Tem coisas que estão muito próximas de nós e nós não estamos enxergando. Veja, quando você lê a história do povo árabe, você aprende um pouco mais sobre Agar. Os árabes são descendentes de Ismael, então filho de Agar com Abraão. Tem o mesmo pai dos judeus, mas a mãe é outra. E vocês sabem, na Bíblia, conta a história de Agar até o momento que ela fala assim, eu vou morrer, porque não tem água para beber. E ela colocou o filho a uma distância de um tiro de arco, e falou para Deus, eu vou morrer, não tenho água, meu filho vai morrer, não quero ver meu filho morrer. E Deus falou para ela, Agar, por que choras? O que é isso aí do seu lado? E ela olhou e tinha um poço do lado dela. Já estava lá. A Bíblia diz que ela tirou água, deu para o seu filho e tomou. E a Bíblia para a história aí, mas os árabes dizem, na história de Agar, que ela se tornou vendedora de água no deserto. E ela prosperou muito, enriqueceu muito, cavando poços. E um dia Abraão passou por ela, ela estava toda ornamentada, com colares de ouros e brincos e tal, e ele não a reconheceu. E os descendentes de Ismael continuaram sendo cavadores de poços, e cavando poços, tirando água. Um dia eles cavaram poços, e ao invés de encontrar água, encontraram alguma coisa assim, meio preta, meio pegajosa, e eles descobriram uma das maiores reservas de petróleo do mundo, se tornaram um povo muito próspero. Às vezes, a prosperidade está bem debaixo do seu nariz, você não está enxergando, mas com esse livro você vai aprender isso, ok? Quem quer prosperar? Desse lado aqui. Ó, vou jogar aqui, ó. Meu Deus. Tem uma vantagem. Tem que ter alguma vantagem de sentar na frente, né? Mas vou ver se eu consigo jogar lá atrás. Ó, esse aqui, quem escreveu foi a minha mulher. A mulher madura, segundo a palavra de Deus. Eu tive que aprender, na minha história, eu só tive homem, né? Mas então eu tive que aprender coisas de mulher com ela. Aí, quando ela escreveu, eu fui lá escondido e li o livro. Eu falei, uau, então é assim que são as mulheres maduras. E aí eu fui descobrir um monte de coisa, que eu não sei se eu devo falar aqui. Vou falar não, está aqui, né? E aí, ela colocou nesse livro, eu falei, que coisa bacana, maravilhosa, porque às vezes a idade vai passando e a gente tem que mudar de nível, né? Next level, né? O próximo nível. Né? Tem que haver essa transição. E esse livro ajuda muito isso, que ela fala do apóstolo Paulo, ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, discorria como menino, mas assim que eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Tem coisas na sua vida que você tem que desistir, para você abraçar novas coisas. Amém? Vou ver se eu consigo jogar lá atrás, pastor, lá atrás. Vou lá, que eu não joguei nada desse lado aqui, ó. Meu Deus. E eu tenho agora esse livro aqui, ó. Eu que fiz a criança chorar, foi? Foi eu? Você conhece a história? O pastor estava pregando, e aí uma criança começou a chorar. E aí a criança chorava alto, o pastor pregava mais alto. Aí a criança chorava mais alto, aí o pastor gritava mais alto. Aí a mãe da criança incomodada pegou a criança e levantou para sair. Aí o pastor parou a pregação e falou, irmã, não precisa sair não, ele não está me incomodando. Aí ela falou, não, mas eu vou sair porque o senhor está incomodando ela. É por isso que eu perguntei, será que sou eu que estou incomodando ele, né? Ok, irmãos, esse livro aqui, eu vou lançar em dezembro, lá na conferência. Então aqui é um pré-lançamento em Torres. Okay. Que eu não vou ter tempo de pregar sobre isso aqui, mas eu vou falar brevemente com você. Eu fui pastor auxiliar durante 9 anos. 9 anos. Eu estava no seminário, conheci um professor do seminário, ele tinha acabado de voltar da Inglaterra, e ele era um homem muito alto, forte, uma personalidade muito forte também, e eu ia ser seminarista na igreja que ele era pastor, tipo um estágio. E aí todas as pessoas do seminário falaram assim para mim, não vá,
ele é muito autoritário, é muito mandão, ele é isso, ele é aquilo, olha, aquele ali ficou 2 meses com ele, aquele ali ficou 4 meses, olha, a educadora religiosa não conseguiu ficar com ele, a diretora de música sacra saiu da igreja porque não aguentava tanto que ele manda. Só que no meu coração eu sentia de ir para lá. Aí eu fui orar a Deus, eu disse: Senhor, eu devo ir ou eu não devo ir? E Deus, cada pessoa tem a sua experiência com Deus. Quando Deus fala comigo, Deus sempre fala na palavra. Ele me dá um texto bíblico. Minhas experiências são assim. Isaías 42, 12. Aí eu vou lá, abro, aí vejo, e ali Deus fala comigo. Ele me dá a referência. Aí Deus me deu a referência, João 3, 29. Eu, João 3, 29, fui lá, peguei a Bíblia e fui ler. E lá estava escrito assim: eu não sou noivo, eu sou amigo do noivo. O amigo do noivo não tem a noiva. Ele não se alegra com a noiva, mas com o noivo. Essa alegria já se cumpriu em mim. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu falei: Deus, por que o Senhor está falando isso? Aí Deus falou: olha, o ministério não é seu, o ministério é dele. Eu estou te colocando lá para você servir a ele. E se você servi-lo, eu vou te abençoar. Irmãos, eu fiquei lá 9 anos. Pastor, por que eu saí? Porque ele falou: Ricardo, você tem que ser pastor, presidente de uma igreja. Porque, na minha opinião, na minha concepção, eu ia ser auxiliar o resto da vida. Eu falava para ele: não, o senhor é Paulo, eu sou Barnabé, eu estou aqui para te ajudar. E tudo que ele me pediu para fazer, eu fiz. Nunca conflitei com ele durante o tempo que estava ali. As pessoas diziam: como você consegue? Por causa dessa palavra de Deus. Porque João Batista estava... os discípulos de João Batista chegaram para ele e disseram assim: olha, aquele a quem tu batizaste está lá do outro lado do Jordão e está batizando mais gente do que o senhor. Ele falou: eu não sou noivo. É ele, é Jesus, o ministério é dele. Aí ele disse: importa que ele cresça, que eu diminua. Eu estou aqui para servir. E eu servi. E Deus me abençoou demais. Foram 9 anos grandemente abençoado. Eu era de uma turma de 48 alunos. Nenhum aluno da minha turma pregou tanto que eu preguei durante o seminário. Nenhum aluno da minha turma viajou tanto que eu viajei, fez conferência antes de ser ordenado pastor. Sabe por quê? Porque ele abriu as portas para mim. Porque eu servia. E depois de muitos anos, Deus colocou no meu coração escrever essa experiência. Porque todos nós, em toda estrutura, às vezes nós somos o líder, mas nós somos auxiliar de alguém. E existe uma bênção de ser auxiliar. Então, aqui eu falo de alguns auxiliares da Bíblia. Por exemplo, capítulo 1 eu falo de João Batista, né, eu não sou noivo. Segundo capítulo eu falo o homem da segunda carruagem. Eu falo de José, que Faraó colocou ele na segunda carruagem. Ele não era o Faraó, mas ele estava ali por um propósito divino. Você sabe, salvar o povo de Deus. Era um auxiliar importante. Capítulo 3, auxiliar hoje, sucessor amanhã. Eu falo de Josué e Moisés. Josué se tornou sucessor de Moisés, porque ele o serviu durante 40 anos. Tem auxiliares que se tornam sucessores. Capítulo 4, eu falo o auxiliar que recebe o dobro e o auxiliar que não recebe nada. Eu falo de Eliseu e de Geazi. Eliseu recebeu o dobro de Elias e Geazi não recebeu nada, só lepra. Um porque honrou e outro porque não soube honrar. Capítulo 5 eu falo o auxiliar que abre a porta para o líder. Eu falo de Barnabé, que abriu a porta para o apóstolo Paulo, que se tornou muito maior do que ele, que fez o que ele nunca fez, escreveu a metade do Novo Testamento. Barnabé some na história, o apóstolo Paulo, sabe, o ministério dele desabrocha, mas porque ele teve alguém que emprestou credibilidade para ele. Capítulo 6 eu falo, o auxiliar não tem agenda oculta. Eu falo de Timóteo, Paulo fala, meu filho Timóteo. Ele confiava em Timóteo. Por quê? Tem auxiliares que estão com você na equipe, e você está contando com ele, de repente ele, estou mudando. Hoje ele chega aqui, faz juros de amor, amanhã ele posta, novo tempo, novo lugar, e já está em outra igreja, no outro ministério. Eu falo, uau. E eu tive isso, pastor. Porque um dia eu estava no gabinete, chegou lá um irmão, com um souvenir que vem de Israel, que tem Josué e Caleb carregando um cachinho de uva, conhece? Já viu esse souvenir?
Aí ele chegou lá no meu gabinete e falou assim: pastor, o senhor é Josué e eu sou Caleb, e juntos vamos carregar a videira. Falei: uau, estamos juntos e tal, oramos. 3 meses depois, Caleb, cadê você? Caixa de uva caído, não tinha Caleb atrás para segurar. Eu tive que arrumar outro Caleb. Capítulo 7, eu falo: o ministério auxiliar não é uma sala de espera. Ouça, a gente na nossa visão, a gente ensina que a gente não tem o título de auxiliar. Você é líder em treinamento, já é um líder que está em treinamento, vai se tornar um líder. Mas dentro da estrutura, mesmo sendo líder, você está auxiliando numa equipe, ok? E aí, quando eu falo aqui, o ministério auxiliar não é uma sala de espera, é porque muitas vezes você nunca vai se tornar o titular, mas você está ali para aquele tempo. Daniel foi auxiliar de Nabucodonosor, Beltesazar, Dario e Ciro, 4 imperadores. Ele nunca foi imperador, mas Deus o queria ali, porque ele queria abençoar o seu povo através de Daniel. Olha que coisa. E no final eu falo aqui 12 lições que aprendi como pastor auxiliar. Então esse livro assim está com a minha alma e meu espírito está dentro dele. Ele só vai ser lançado em dezembro, mas eu trouxe aqui para você. Pastor, por favor aqui, pastor, o senhor aqui para a sua equipe, Deus abençoe, tá bom? Obrigado. Meu Deus. Agora vamos à palavra, né, irmão? É para isso que nós estamos aqui, aleluia. O irmão Gustavo, coloca um slide para mim aí, por gentileza. Esse é o tema que eu quero compartilhar com você. Você não vai morrer na travessia, amém? Aleluia, glória a Deus. Você não vai morrer na travessia. Aleluia, glória a Deus. Mateus, capítulo 14, verso 22. Nós vamos ler até o verso 23, diz assim. Mateus 14, 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia. Vamos orar, Pai. Obrigado pela tua palavra. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Pai, em nome de Jesus, abrimos o nosso coração, pedimos ao Teu Espírito Santo que fale de maneira única a cada pessoa neste lugar, ó Pai. Ó Deus, seja a Tua palavra como uma espada bigúnia, que separa no nosso coração aquilo que é do céu e aquilo que é da terra, aquilo que é do homem, aquilo que é de Deus, aquilo que é natural daquilo que é espiritual, ó Pai. E possa discernir os intentos de cada coração, em o nome de Jesus. Diga amém. Diga para quem está do seu lado assim: você está no lugar certo.
na hora certa, com as pessoas certas. E Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Dê uma oferta de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 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 Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou em desistir? Já passou na sua vida desistir da vida, desistir da liderança, talvez desistir do casamento, desistir de um empreendimento, desistir de um projeto que você sonhou muito tempo, mas que por causa das pressões você falou assim, não dá mais, hoje é o último dia, não vou fazer isso mais na minha vida. Normalmente, quando nós passamos por momentos difíceis, o primeiro pensamento que vem à nossa mente é o seguinte: eu vou sair daqui, vou para outro lugar e vou começar tudo de novo. Eu vou deixar essa profissão, vou entrar em outra área. Eu vou deixar esse negócio, vou me envolver em outro negócio. Eu vou sair desse ministério, vou começar em outro ministério. Quando esses pensamentos, eles ganham força dentro de nós, nós pensamos que é o fim da linha. E aí nós nos preparamos para o pior. Já está ruim, como diz o mineiro, né? Além de queda, coice. Caiu do cavalo, ainda tomou um coice. Negócio vai piorar mais ainda. Mas hoje, se você já pensou em desistir pelo menos uma vez, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quantos querem? Quantos querem essa palavra? A palavra é: você não vai morrer na travessia. Uau! Você não vai morrer na travessia. Eu queria que você ficasse de pé e falasse isso para 3 pessoas. Diga: você não vai morrer na travessia. Vamos, irmão, vamos. Diga: você não vai morrer na travessia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Amém. Bota um string para mim. Pode se assentar. Pastor, por que eu não vou morrer na travessia? Você não vai morrer na travessia, porque o Senhor intercede por você. Então Ele está te firmando, Ele está te posicionando. Esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, ele trata de um momento muito específico na vida do Senhor Jesus. Um momento desafiador. Qual o momento? Ele acabara de receber a notícia da morte de João Batista. Quem foi João Batista? O precursor de Jesus. Aquele que veio para preparar o seu caminho. Um pregador, um homem de Deus. Aquele que batizou Jesus. Mas não apenas isso. A Bíblia diz também que ele era primo de Jesus, apesar de que a palavra primo pode ser uma pessoa muito próxima, mas há evidências históricas de que de fato haja um grau de parentesco entre ambos, embora eles apenas se cumprimentaram no ventre e depois foram se encontrar já na hora do batismo de Jesus. Veja, receber a notícia de que uma pessoa que você ama muito, ela acabou de partir, já é algo difícil. Agora imagine quando essa morte, ela aconteceu com requinte de crueldade. Não foi algo comum. Uma jovenzinha estava dançando numa festa que seu pai estava dando, e ele se alegrou, porque os convidados amaram aquela dança. E ele, com muita pompa e circunstância, olha para aquela jovem e diz assim: olha, você me pede o que você quiser, até que seja metade do meu reino, e eu vou te dar. E ela, sem saber o que pedir, entrou, chamou a mãe e falou: mãe, meu pai falou que vai dar o que eu quiser, o que eu peço para ele? E você sabe, Herodias, ela estava num relacionamento complicado. João Batista era um espinho na carne dela, profetizando nas praças e dizendo para Herodes: não te é lícito você casar com a esposa do teu irmão.
E a Bíblia diz que ela, no ato de vingança, diz: vai lá e pede ao teu pai a cabeça de João Batista numa bandeja. Cuidado com quem você se aconselha, porque muitas vezes a pessoa vai te levar a fazer pedidos e tomar decisões e fazer escolhas ruins, baseadas naquilo que está no coração dela e não naquilo que está no coração de Deus. E o fato é que Herodes, por conta da palavra, ele vai dar esse desejo, vai conceder esse desejo. E essa notícia chega até Jesus, a morte de João Batista. E a Bíblia diz que quando Jesus recebe aquela notícia, o impacto é muito grande. Qual é o pensamento dele? Jesus, olha o texto começa dizendo, Jesus retirou-se para viver aquele luto, como homem. Ele queria chegar do outro lado da Galileia. Atravessou, vou ficar sozinho, vou ter esse luto, vou chorar um pouco. Como homem, quando ele chegou do outro lado da Galileia, a Bíblia diz que ele viu uma multidão. Já tinha uma multidão esperando ele. Aí Jesus tinha uma queda pelas multidões. A Bíblia diz, ele encheu-se de grande compaixão. E ali, ele é tocado, ele prega, ele cura, ele ministra, e o dia vai passando, a hora vai avançando, e daqui a pouco, alguém diz, olha, não tem o que comer, o povo despede esse povo, ele diz não, e Jesus ainda vai encontrar tempo e forças para operar um milagre, e ele vai operar o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Quando ele supre aquele povo, e todo mundo está suprido, cada um pegou lá 2, 3, 4 sanduíches, tanto quanto quiseram, terminado de comer, o povo falou, é esse o rei que nós queremos. E aí começou alguém a gritar, e o povo fez um coro, rei, 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 Jesus é o nosso rei, 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 Jesus é o nosso rei. E foi nesse contexto que Jesus percebeu que os discípulos não estavam preparados para lidar com assédio político. Então Jesus os ordena dizendo, olha, vão para o barco e atravessem para o outro lado, e eu vou ficar aqui concluindo o serviço. Olha que coisa interessante, 12 homens ajudando a Jesus, e Jesus libera os 12, mas quem vai recolher? Quem vai encerrar? Quem vai ordenar? Ele diz, vão embora. Eles falam, não, nós estamos aqui, só vamos contigo. Então a Bíblia diz que o Senhor insistiu. Essa palavra aqui no texto, insistir, é ordenar, é dizer assim, olha só, eu estou mandando, vão embora, entra no barco. Pedro, entra no barco. Tomé, entra no barco. Tiago, entra no barco. Vai você também, Bartolomeu, entra no barco. Levi, entra no barco. Judas, entra. E eles foram entrando, contrariados, mas era a vontade do Senhor. É que o Senhor queria levar os seus discípulos a uma experiência. Mas o interessante é que enquanto os discípulos estão no meio do mar, a Bíblia diz que o Senhor novamente se retira à parte, e certamente agora para orar. Veja só, ele recebeu a notícia de manhã, saiu para orar, não teve como, tinha uma multidão, fez aquele milagre todo, ministrou o dia todo, agora no final do dia despede os discípulos, e agora novamente ele sai à parte para orar. Mateus 14, 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. Enquanto os discípulos estavam no meio do mar, enfrentando uma tempestade violenta, a Bíblia diz que Jesus estava no alto do monte orando. Ouça, os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade, e Jesus estava no monte. Nada mudou até hoje. Quando você está no meio da tempestade, Ele está no monte orando por você, aleluia. Ele estava longe, geograficamente, mas Ele sabia o que estava acontecendo. Sabe por quê? Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Talvez você venha nessa conferência, você saiu de casa e você diz, não contei isso para ninguém, não falei para ninguém. Ei, Deus já te viu, o Senhor já te viu, Ele sabe dos detalhes da sua vida, Ele sabe dos anseios da sua alma, Ele sabe daquelas preocupações mais profundas e de coisas que você nunca verbalizou, mas nesse momento, Ele está intercedendo por nós.
Isso aqui nos ensina algo muito profundo, irmãos. Mesmo quando parece que estamos sozinhos no meio da tempestade, o Senhor não nos deixa sozinhos. Coloca isso no seu coração. Tem sempre alguém intercedendo por você. Ele vê. E Ele não apenas vê, Ele vem ao nosso encontro. Nos momentos mais solitários da sua alma, o Senhor vem ao seu encontro. Enquanto você luta, Jesus ora por você. Enquanto você chora, o Senhor intercede por você. Enquanto você acha que vai morrer, Ele está no monte acompanhando, olhando cada detalhe, dizendo: eles acham que vão afundar, mas não vão afundar. Você vai chegar do outro lado ileso. Quem cresceu na vida da igreja, eu não sei qual a experiência aqui de todos, que é a primeira vez que estou vindo aqui, pastor. Mas quem cresceu na vida da igreja, tinha uma música que a gente costumava cantar, que era o seguinte: solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro estarás. Solta o cabo da nau. Aí tem uma parte dessa música que diz assim: quando pede mais fé, ele ouve ou crê, da montanha o mestre te vê. Essa música foi inspirada nesse texto bíblico. Tem sempre um Senhor na montanha olhando para você no vale. No meio da tempestade, Ele está olhando para você. Então o texto diz que após despedir as pessoas, terminar o trabalho, Jesus subiu ao monte sozinho para orar. No início dessa história, Ele queria se separar para descansar. Mas agora, eu quero que você entenda isso. Perceba isso. Ele saiu primeiro para descansar. Diga descansar. No 3, 1, 2, 3. Descansar. Mas não deu. Passou o dia, foi mais trabalho. No final do dia ele falou: vou orar. Então deixa eu te ensinar uma coisa. Quando não puder descansar, ore. Quando não puder fugir da situação, ore. Quando não puder comprar, ore. Quando não puder viajar, ore. Quando não puder resolver, ore. Quando não puder nem falar, ore. Porque tem alguém ouvindo a sua oração. Eu acho maravilhoso, a gente está vivendo um momento, tem muitas palavras, palestras motivacionais, muitos coaches, e eu acho maravilhoso eles dizerem assim na palestra: olha, você quer ter uma vida saudável e prosperar, acorda 4h49, aí você toma um banho quente, depois entra numa banheira com gelos até aqui, depois você sai, aí você dá uma corrida de 50 minutos, aí você volta, malha ali na academia da sua casa, aí você depois toma um café da manhã com bacon, ovos, suco de laranja, aí você lê um capítulo do livro, aí pega seu filho e diz: querido, entra no carro, vou te levar na escola, e tanta coisa, e aí você começa o seu dia. Eu falei: isso é maravilhoso, na teoria é um negócio tão bacana, mas na prática tem dia que você já acorda catando cavaco. É preparando o menino, é cozinhando não sei o quê, é atendendo o celular, é respondendo o WhatsApp, não tem suco de laranja, não tem bacon, não tem piscina com gelo, e onde você mora está gelado, e aquela confusão, você não tem nem carro, você vai pegar o ônibus ainda, aí tem um guarda-chuva que o vento está levando, uma loucura. E a prática às vezes não bate com a realidade. A gente precisa descansar, sim. Jesus saiu para descansar? Sim. Ele precisava descansar? Precisava. Eu também preciso, você também precisa. Só que nem sempre a gente consegue fazer o que a gente precisa. Nem sempre conseguimos. E todas as vezes que você tentar fazer uma coisa e você não conseguir, ore. Pastor, não consegui, ore. Porque você pode orar em qualquer lugar. Entende? Pastor, não estou dando conta. Ore. Tudo se resume nisso. Vai orar. Jesus foi orar. A oração é o verdadeiro descanso da nossa alma.
Quando nós oramos, nós trazemos refrigério para o nosso espírito, porque nós passamos tempo com o Senhor. Você precisa, sabe, irmãos, direcionar a sua vida, moldar a sua vida, para que nos momentos mais difíceis, o segredo para você permanecer firme, o segredo para você prevalecer, o segredo para você não retroceder, é você se lançar na oração, na comunhão com Deus. E quando eu falo, irmão, eu conheço, sei como é que é a nossa vida, eu não estou falando para você, igual eu encontrei um irmão semana passada em Portugal, e ele disse: pastor, estou impactado, eu li esse livro aqui, do Spurgeon, e ele levantava todo dia, 3 horas da manhã para orar, e orava das 3 às 6, e eu falei: meu Deus, eu falei: você leu o livro todo? Ele disse: eu li. E você só leu isso? Eu disse: pastor, estou impactado, tem que orar, levantar 3 da manhã. Eu falei: você leu no livro que horas que ele ia para a cama dormir? Que era 8 horas da noite. Se você dorme 8 horas da noite, você acorda 3, bem. Mas se você dorme 1 hora da manhã, então, vai dirigindo o carro e vai orando. Vai caminhando e vai orando. Entende? Vai fazendo suas atividades, vai orando. Claro, vai ter um momento que você vai ter solicitude, mas independente disso, todos os dias, vai sair de casa, ore. Chegou em casa: Senhor, obrigado. Mais um dia. Seu filho vai para a escola, ore, abençoa. Encontrou, ore. Faça da sua vida uma vida de oração. Porque quando você ora aqui, Ele também intercede lá. Tem alguém que intercede por você. E o fato dele interceder por você é a certeza de que você não vai morrer na travessia. Você não vai afundar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Segundo, você não vai morrer na travessia, porque há uma palavra que sustenta a sua vida. Ei, irmãos, nós somos sustentados pela palavra de Deus. O texto diz que a ordem de entrar no barco e atravessar para o outro lado, olha só, partiu de Jesus. Vou ler. Essa é a minha maneira de pregar. Eu faço a afirmação e mostro o texto bíblico. Põe para mim aí, Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu, ordenou, instou Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Vamos lá. Era final de tarde. Jesus subiu ao monte para orar, e os discípulos começaram a travessia. Entra no texto comigo aqui. Uma travessia, quando você for a Israel, porque todos aqui vão a Israel. Todos, sem exceção aqui, todos vão a Israel. Ou você vai nessa vida, ou depois do arrebatamento. Que a igreja arrebatada vai descer no Monte das Oliveiras, é Israel. Você vai pisar lá um dia. Entende? Se você nasceu de novo. Mas se quiser ir 2 vezes, amém. Mas se não for dessa vez, naquele dia a gente vai se encontrar lá. Olha só. Aquele lago de Genezaré, o mar da Galileia, quando você for lá, você vai ver. Todas as cidades estão em volta dela, então era um trajeto que eles faziam toda hora. Os discípulos estavam acostumados a sair daqui e passar para lá, vir de lá e passar para cá, cruzar, fazer esse trajeto do mar da Galileia. Só que a Bíblia diz que quando a noite caiu, eles estavam no meio do mar, diga comigo, no meio do mar. E aí, o texto diz assim, o barco começou a ser fustigado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, nós pegamos uma chuva lá de Porto Alegre para cá, que parece que quanto mais chegava, mais ela aumentava. E quando nós chegamos na porta do hotel, a gente não conseguia abrir a porta do carro. Abria, ela voltava. Precisou vir lá o funcionário e segurar. Alta periculosidade você ser esmagado por ela. É isso que ele está dizendo aqui. Eles estavam sendo fustigados pelas ondas porque o vento era contrário. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante para você, homem de Deus, mulher de Deus, chamado do Senhor. Eles não entraram no barco porque quiseram. Não foi ideia de Pedro, não foi ideia de Tiago, não foi ideia de Bartolomeu, não foi ideia de Levi, não foi ideia de João. Eles entraram
para seguir a rota que Jesus planejou. Liberte-se dessa ideia de que quando você está no centro da vontade de Deus, não tem vento contrário. Liberte-se desse pensamento de que se o vento soprou contrário é porque tem alguma coisa errada na sua vida. Porque nesse caso aqui, eles estavam fazendo o que Jesus mandou. Eles estavam na rota que Jesus colocou. Eles entraram no barco porque Jesus ordenou, mas ainda assim havia uma tempestade. O fato de você passar por lutas não quer dizer que você esteja fora da vontade de Deus. O fato de você estar vivendo uma dificuldade financeira na sua vida não quer dizer que não haja favor de Deus sobre você, que o propósito de Deus não está se cumprindo na sua vida. O fato de você ainda não ter casado não significa que Deus virou as costas para você. A tempestade vem mesmo quando fazemos exatamente o que o Senhor mandou que fizéssemos. É isso que eu vejo aqui, porque Ele queria levar os seus discípulos a uma experiência. Definitivamente, Deus não manda enfermidade. Mas uma vez que você enferma, Deus pode usar aquela enfermidade para ensinar algo ao seu coração. Entendeu? Mas Deus manda cura. O nome dele é Jeová Rafá. Não é Jeová doença. Jeová Rafá, o Deus que cura. Entende o que eu estou falando? Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão, não Deus da escassez. Mas quando eventualmente você passa por escassez, Deus pode te ensinar uma lição importante. Então, há uma curiosidade nesse texto aqui que é muito importante para nós. Olha o verso 24. Diz assim: e o barco estava já no meio do mar. Posso falar? Posso falar? E o barco estava já no meio do mar. Diga, no meio do mar. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles estavam onde? No meio do mar. Novamente, diga, no meio. Olha só, o mar da Galileia, ele tem um comprimento de 19 quilômetros. E ele tem a largura, essa travessia que eles estavam fazendo, de 13 quilômetros. Na parte mais distante, 13. Dependendo de onde vai dar 12, vai dar 11. Entendeu? Mas na parte mais distante, 13 quilômetros. Então, o texto diz que os discípulos estavam enfrentando a tempestade, no meio do mar. E João, eu peguei aqui na versão NVI, coloca para mim aqui, João 6,19, na versão NVI, ele fala assim: depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, então, viram Jesus aproximando-se do barco, andando por sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Veja, se tem 13 quilômetros, vamos dizer que a parte que eles estavam passando ali, tinha 12. E eles estão 6 quilômetros, já tinham remado, eles estão exatamente no meio. Então Mateus fala assim, eles estavam no meio do mar. Significa, olha só, remando 6 quilômetros ficaram para trás, ok? Para chegar do outro lado, precisava o quê? Remar mais quanto? Mais 6, aí eles completariam a travessia. Irmão, deixa eu falar algo para você. Muitas vezes você não entende isso, mas você está passando pelo desafio do meio. E quando você está no desafio do meio, nem pense em desistir. Eu vou repetir, nem pense em desistir. Pastor, mas estou no meio do problema. Graças a Deus, a metade ficou para trás. Mais uma vez, nem pense em desistir. Sabe por quê? O esforço que você vai fazer para voltar é o mesmo para chegar do outro lado. Então, ao invés de retroceder, avance, querido. Não desperdice as suas forças, a sua fé, a sua energia para voltar. Nós caminhamos para frente, para chegar no lugar que Jesus apontou para a sua vida. Grita o nome de qualquer pessoa nesse lugar e fala assim: fulano, rema! Entendeu? Ô fulano, rema! Tá chorando, rema! Tá com medo, rema! Tá sofrendo, rema!
As portas se fecharam, rema. Alguém falou que ia te ajudar e não te ajudou, rema. Recebeu um diagnóstico médico ruim, rema. A conta bancária está zerada, rema. O tempo que você vai usar para desistir é o mesmo para avançar. Vai para frente. Olha que coisa maravilhosa. O texto diz: o barco estava sendo fustigado. O barco estava sendo torturado. Fustigar no grego significa judiar, maltratar, bater onde já está machucado, com a intenção de aumentar a dor e a ferida. Então, eu poderia ler na linguagem de hoje: a onda veio para maltratar o barco. Irmão, ouça o que eu vou te falar. Essa palavra aqui não é para todo mundo, é só para uma ou duas pessoas. Talvez seja para você. Muitas vezes, você sabe que nós passamos por isso. Tem tempestade que vem para nos maltratar. Tem situações que vêm para nos abater, para judiar de nós, para nos torturar, para nos desestabilizar. Mas o texto diz: os discípulos estavam remando, e Jesus estava no monte fazendo o quê? Orando. Enquanto você rema, Ele ora. Ele intercede por você. Então, mais uma vez, diga para alguém que está do seu lado: continue remando. Nem pense em desistir, porque você não vai morrer na travessia. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, não desista, não desista, não desista, não desista. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não vai morrer na travessia. Sabe por quê? O Senhor não vai deixar você na mão. Diga: o Senhor não vai me deixar na mão. Ele nunca deixou ninguém na mão. Se Ele deixar você, você vai entrar para o Guinness Book. Se a primeira pessoa, ninguém entrou, você vai ser o primeiro. Então não vai ter esse lugar para você lá, porque Ele não vai te deixar na mão. Olha como o Senhor é poderoso. A Bíblia diz: na hora mais escura, o Senhor veio andando por sobre as águas. Mateus 14, 25, põe para mim. Na quarta vigília da noite. Que vigília? Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles. Os judeus dividem a noite em 4 vigílias. A primeira vigília começa das 18 às 21 horas, das 6 às 9. A segunda vigília, das 9 à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3. E a quarta vigília, das 3 às 6 da manhã. É a hora mais escura. Quando eles saíram e entraram no barco, era final de tarde. O sol estava se pondo. Houve uma virada de tempo. Não estava tendo tempestade, não tinha chuva, não tinha nada disso. Tudo isso aconteceu no meio da travessia. Agora, assim que eles entraram no barco, o vento começou a soprar, mudou o tempo. Eu já peguei um vendaval no Mar da Galileia, que eu achei que a gente ia reviver esse momento aqui. A Bíblia do pastor que estava comigo voou na água. Aí sabe como é crente, né? Fala: não, isso é profético, é semeando a palavra para as nações. Mas não era nada disso, era vento forte, que ele não conseguia ficar em pé no barco. Jesus poderia ter ido à meia-noite, mas ele não foi. Jesus poderia ter ido 1h da manhã, mas ele não foi. Jesus poderia ter ido 2h da manhã, mas ele não foi. Jesus foi entre 3 às 6 da manhã. Por quê? Você imagina? No conhecimento daquela época, eles diziam o seguinte: até a terceira vigília da noite, uma pessoa tem força. Eu já fiz muita vigília como líder de jovens. Todo mês a gente tinha uma grande vigília. Começava às 10 da noite, terminava às 6 da manhã. Todo mundo quer dar a palavra no início, está todo mundo acordado, o louvor é efusivo, as pessoas pulam e tal. Meia-noite o pessoal ainda está muito vivo, muito agitado. A pior hora é a quarta vigília. Quando chega às 3h da manhã, ninguém está conseguindo mais se segurar.
A menos que uma pessoa esteja acostumada a trabalhar de turno à noite, o corpo humano não consegue responder bem a essa hora da manhã. Se você acordar, por exemplo, na sua casa, 3 horas da manhã, para ir no banheiro, você vai meio tonto, você vai tateando as coisas. Às vezes, no dia seguinte, você nem lembra que levantou. Você saiu, voltou e falou, quem botou esse copo aqui? Foi você. E você não sabe. Por que Jesus não chegou antes? Mas na 4ª vigília da noite, Jesus sabia disso. Até a 3ª vigília eles tinham força. À meia-noite, ele sabia que eles iam dar conta. À 1h, Jesus sabia que eles iam dar conta. Às 2h, ele sabia que eles ainda davam conta. Mas 3h, o corpo gritou, não aguento mais. Pedro falou, estou cansado. Tiago falou, não dá, eu não consigo mais remar. Está difícil, a gente rema, a gente não sai do lugar. E quando a terra grita, não dá mais, o céu diz, eu vou agir. Eu vou entrar nesse negócio agora. Pastor, mas o senhor acabou de falar que não é para parar de remar. É verdade, mas eu vou te dizer algo. Reme só até as 3 da manhã, porque quando as suas forças se esgotam, você tem que confiar no Senhor, aleluia. Quando os recursos da terra terminam, você tem que acessar os recursos dos céus. E a Bíblia diz que Jesus veio, sabe por quê? Porque Ele sempre vem. Ele nunca esquece de nós, Ele nunca nos abandona. Jesus usava barcos, sim. Jesus estava acostumado a fazer aquela travessia, tinha outros barcos lá. Ele poderia pegar um barco, ele poderia ir atrás do discípulo no outro barco, mas ele não foi. Ele resolveu ir, sabe como? Andando por sobre as águas. Por quê? Porque o problema deles não era as águas. Jesus anda sobre os nossos problemas. Ele diz, eu vou fazer tapete, aquilo que te oprime, aquilo que te humilha, aquilo que te machuca. Eu vou andar sobre os problemas da sua vida, até que a vitória seja estabelecida. Então ele vai andando por sobre as águas. E a Bíblia diz, as águas estavam fustigando o barco, torturando os discípulos, ameaçando a viagem. E Jesus começou a pisar nelas. Nunca duvide do poder de Jesus, meu Deus. Jesus começou a pisar sobre elas. O que era tormento para os discípulos, virou chão, virou tapete, virou passarela para Jesus. Vira assim as palmas das suas mãos para cima. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus vai passar por sobre aquilo que estava machucando você, que estava oprimindo você, que estava colocando você a ponto de desistir. Ei, aguenta mais um pouco, porque os céus estão se levantando a seu favor, e essa humilhação vai ser transformada, o luto vai virar celebração, as vestes de cinza virarão vestes de alegria, o pranto vai virar júbilo e celebração nos seus lábios, e você vai viver uma grande vitória na sua vida, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de dores, estou falando de medos, de angústias, de pavores, de coisas que assustam a nossa alma. O que parecia impossível para você, Jesus vai passar por cima. Agora imagina a cena, hein? Eles estão andando, Jesus está andando sobre as águas, eles estão lá, desespero no meio da noite. De repente, vê, sei lá, alguma coisa assim flutuando sobre as águas. Meus irmãos, qualquer um de nós ficaria, é um fantasma! E aí eles se abraçando ali, meu Deus, pega o remo, ele vai estar vindo para cima de nós. Em outras palavras, está ruim, vai piorar mais ainda. Um dia desse eu vi um vídeo de uma criancinha, achei muito bacana. Ela está numa loja que tem umas fantasias de Halloween. E aí quando ela chega perto de uma daqueles, é uma caveira, aí ela inclina assim para frente dela, tem um sensor, quando a pessoa aproxima, para dar um susto. Aí a criança fala, em nome de Jesus eu te repreendo, você não tem poder, não sei o que, o meu Deus é mais forte. Falei, uau! No Halloween, a criancinha reagiu, provavelmente é uma criança da videira. E provavelmente é do Domingo Kids aqui de Torres. Tá ruim, Pedro, vai piorar. Nem sempre, irmãos, depois do vento vem a tempestade. Às vezes depois do vento vem o livramento. E Jesus disse,
tem de bom ânimo. Sou eu, não temais. Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A palavra tende bom ânimo significa: vai tudo ficar bem. Ei, calma, vai tudo ficar bem. Você quer ser profeta de Deus nessa noite? Quer ser? Paulo diz: nem todos podem falar em línguas, mas todos podem profetizar. Está lá em Coríntios. Escolhe o irmão que está perto de você e diga assim: ó, vai tudo ficar bem. Acalma seu coração, vai tudo ficar bem. Dá um abraço assim e diga: acalma seu coração, vai tudo ficar bem. Vai ficar bem na sua casa, vai ficar bem na sua saúde, vai ficar bem nas suas finanças, vai ficar bem no dos seus filhos. No final vai dar bom para você. Aí Pedro ouve Jesus falando: não temas, sou eu. Olha só, respondeu-lhe Pedro, verso 28, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Perceba, Jesus ainda estava longe. Pedro não sabia que se era Jesus, ele não tinha certeza, senão ele não teria falado isso. Se estivesse perto, ele perceberia que era Jesus. Ele falou: se és tu, Senhor, ordena que eu vá ter contigo também por sobre as águas. E a Bíblia diz assim: e Pedro, descendo do barco, eu falei para você, Jesus vai andar sobre aquilo que você considera impossível. Mas agora eu tenho uma segunda coisa para falar para você. Você também vai andar sobre o seu impossível. Jesus já estava andando, agora diz assim, ó, e Pedro descendo do barco, meu Deus, começou a andar. Jesus está lá, Pedro está aqui. Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou. Mas de repente a Bíblia diz assim: reparando na força do vento. Olha só, o verbo que fez Pedro afundar foi reparar. Enquanto os olhos dele estavam fitos em Jesus, ele andou. Quando ele começou a olhar para a circunstância, olhar para o vento, sentir o frio, ver a distância do barco, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Ele não teve medo primeiro ele reparou, depois veio o medo. Você precisa aprender a ignorar o vento. Você precisa aprender a dar um não estou nem aí. Quando o vento começar a soprar, fingir que não é com você. Eu quero dizer para você, algumas pessoas, como eu, só chegaram aqui hoje porque não olharam na força do vento. Você estava em casa dizendo assim: opa, vou para a conferência, de repente ouviu, e o vento batendo na sua janela, abriu a porta, meu Deus! Aí você foi se arrumar, e o vento soprando, você foi tomar banho, o vento soprando, você passou perfume, o vento soprando, você barbeou, o vento soprando, você saiu, abriu a porta, o vento soprando, você disse: eu não estou nem aí, entrou num carro e o vento soprando, pegou um ônibus, não sei, uma carona, chegou aqui, porque você aprendeu a ignorar a força do vento. Por isso você está aqui hoje, meu irmão. O vento dizia: você não vai sair, você dizia: eu vou, que eu não perco essa noite por nada. E agora que você está aqui, ouvindo essa palavra, se você está comigo, diga assim: aleluia, diga aleluia. Se você reparasse na força do vento, você não estaria aqui. Você estaria em casa, vendo uma série de Netflix. Você estaria lá embaixo do cobertor, nessa hora, comendo pipoca e dizendo: ai, como é que está sendo lá a conferência? Se você olhasse na força do vento, talvez você já estivesse até dormindo uma hora dessa. Vou aproveitar essa noite, né? E amanhã eu levanto. Mas você não viu. Você ignorou o sopro do vento. E Deus te trouxe até aqui. Que bom que você veio, aleluia. Fala para quem está do seu lado: que bom que você veio. Você tinha que estar aqui hoje. Você tinha que estar aqui hoje.
Mas Pedro reparou na força do vento e teve medo. E quando ele teve medo, começou a afundar. Irmão, pensa aí, Pedro era pescador profissional, o homem sabia nadar. Por que ele não nadou? Por que ele afundou? Porque o medo paralisa a gente, até aquilo que a gente sabe fazer, na hora do medo a gente não consegue. Ele não consegue reagir, meu Deus. Pedro duvidou e começou a afundar. Mas eu vim te dizer que a parte melhor começa agora. Eu vou falar isso e a gente vai orar, amém? A melhor parte começa quando você acha que chegou ao fim. E não chegou ao fim. A Bíblia diz que quando Pedro começou a afundar, está pronto, Jonathan? Está pronto, meu irmão? Está pronto? Quando Pedro começou a afundar, olha o que a Bíblia diz. Jesus estendeu imediatamente a mão. Irmão, aqui não é a mão de Deus invisível, é a mão de Jesus, homem. Qual que você acha que era a altura de Jesus? Ele era a altura mediana de todos nós aqui. Então quer dizer que o braço de Jesus era mais ou menos do tamanho do meu braço, do seu braço. Jesus, estendendo a mão, o levantou. Qual a distância que Pedro estava da mão de Jesus? O braço. Fica de pé aí. Fica de pé. Estende o seu braço assim para frente. Jesus não era gigante, o braço dele era isso aí, exatamente o tamanho do seu. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para você aqui. Assim como sua mão se estendeu aqui nessa noite, assim para frente, o Espírito Santo, que é a mão invisível de Deus, está estendida para você. E Ele está estendendo, dizendo assim: ei, você está muito perto, você não vai afundar na travessia não. Você está mais perto do que você imaginava. Você está achando que ele está longe. Você consegue tocar no irmão que está perto de você? Toca nele. É essa a distância do seu milagre. É essa a distância da mão de Deus. É essa a distância, sabe, daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Está mais perto do que você imagina. E Jesus, estendendo a mão, o tomou. Mateus 14, 23, 32, diz assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Diga, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Peraí. O que aconteceu aqui entre o verso 31 e 32? A Bíblia diz que Pedro voltou para o barco com Jesus. Pergunto, Jesus carregou Pedro no colo? Não. Como é que Pedro voltou então para o barco, Heloísa? Andando! Só que agora ele está andando com Jesus. Meu Deus, olha essa virada na vida dele. A história não terminou com Pedro afundando, terminou com Pedro retornando para o barco, andando sobre as águas. A história não terminou com Pedro dizendo assim: Senhor, perdi a experiência. A história termina com Pedro chegando num barco, Pedro andando sobre as águas, mas agora ele volta segurando na mão do Senhor Jesus. Meu Deus, alguém entende o que eu estou falando nessa noite? Há uma mão invisível sobre a sua cabeça, que está te sustentando, dizendo: eu não vou te deixar afundar. Deus não vai deixar você afundar. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida agora, meu irmão. Vai ter virada no seu barco, vai ter restituição na sua vida, vai ter virada na sua casa. Prepara o culto de ações de graças, porque Deus vai fazer um grande milagre como você nunca experimentou antes. Ei, você que pensou que era o fim, que não tinha mais jeito, eu estou aqui para te dizer: não desista. Não desista. Quanto tempo tem que você não faz um culto de holocausto? Sabe o que é holocausto? Carne queimada. Quanto tempo tem que você não dá um churrasco? Não chama os amigos e fala assim: vamos fazer um holocausto hoje? E uma oferta de libação? Vamos queimar uma carne? Vamos celebrar? Pastor, quando tudo resolver eu vou dar uma festa. Não, você vai dar essa festa em breve.
Daqui uns dias você vai postar lá no seu Instagram: hoje é o dia da grande celebração, Deus mudou a minha sorte, Deus reverteu aquela situação, hoje eu estou aqui me alegrando com a minha célula, com o meu discipulado, com meus irmãos, com a minha família, porque a mão do Senhor me alcançou, aleluia. Você começou andando sozinho, mas agora você vai desfilar com Jesus do seu lado. E sabe o que é que eu acho interessante? Eu tenho uma Bíblia aqui chamada Olive Tree. Olive Tree. E ela tem as notas de Strong. Já vamos orar. E lá, você toca o dedo na palavra e a gente vê o significado original no grego. Se foi, o texto foi escrito no grego, no hebraico, se foi no hebraico. É muito interessante isso. E quando eu toco o dedo aqui na Olive Tree, está escrito assim: o vento estava fustigando o barco. Mas assim que Jesus entrou, o vento parou. No 3, diga assim: cessou o vento. 1, 2, 3. Cessou o vento. Cessou o vento. No grego aqui, a expressão, quando eu ponho o dedo aqui, cessou, significa assim: cansou ao ponto de desistir. Durante 6 quilômetros o vento, pá, 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 pá. Vão afundar esse barco, vão afundar esse barco. Mas como eles não pararam, quem cansou? O vento. Quem desistiu? Se você não desistir, a vitória já é sua. Você não vai desistir. O vento vai desistir, a tempestade vai desistir, mas você não vai desistir, meu Deus. Meu Deus. Eu fui ordenado ao ministério em 21 de agosto de 93. Então já fazem o quê? 32 anos ordenado, mais 3 anos que eu estou integral, 35 anos. O pessoal do louvor já pode até subir. E muitas vezes as pessoas me perguntam assim: pastor, 30 anos de ministério, o senhor nunca pensou em desistir, não? Eu falo: já, muitas vezes. E por que o senhor nunca desistiu? Porque toda vez que eu penso em desistir, eu falo com a minha esposa: eu vou desistir, mas não hoje. Não hoje. Amanhã. Hoje eu vou para a conferência. Às vezes, problemaço assim, dá aquela vontade. Eu falei: é hoje, para, entrega tudo, pega o telefone, liga, estou entregando tudo. Eu falo: eu vou desistir, mas não hoje. Domingo não, bom dia para desistir. Às vezes vem na segunda, eu falo: não, segunda também não é bom dia para desistir. Não, esse mês não. Não, mais para frente eu desisto. E eu estou fazendo isso por 30 anos. Diga para quem está do seu lado: hoje não é um bom dia para você desistir. Você vai nessa conferência até o final. Depois você desiste, mas hoje não. Hoje você não vai parar. E eu concluo essa noite dizendo para você: olha, o vento vai cansar, o vento vai desistir, os seus inimigos espirituais vão cair. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco e o vento cessou. E o que aconteceu com aquele barco? A Bíblia diz que eles adoraram ao Senhor, dizendo: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Aleluia! Dá um pulo aí e diz: vai ter festa no meu barco, vai ter culto, vai ter ações de graça, vai ter celebração, porque verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Aleluia, Ele é o Filho de Deus. Então, quando vier o pensamento na sua vida, pensa isso: você já remou até aqui, meu irmão, mesmo tanto para trás é para frente. Olha como que Deus te criou: os pés para frente, os olhos para frente, tudo em você foi criado para andar para frente. Você não vai parar. Vamos cantar e eu não vou parar. Você não vai parar. Eu estou aqui para declarar isso na sua vida. Você não vai desistir da liderança, não vai desistir da célula, não vai desistir do discipulado, não vai desistir de ser anfitrião, não vai desistir de trabalhar com os kids, não vai desistir de trabalhar no encontro, mesmo que às vezes tudo está contrário. Ei! Lá no monte, o Senhor está intercedendo por você.
Ele já falou, você não vai morrer na travessia. Ele mandou você chegar do outro lado. Essa luta não significa que Ele não está com você. Essa dificuldade não significa que Deus te abandonou. Sabe, essa provação não significa que o Senhor está de costas para você. Não, não, não. Significa que Ele está indo ao seu encontro. Ele está indo ao seu encontro. E nessa noite, Ele vai fazer uma grande virada na sua vida. Eu só quero que você levante a sua mão para os céus e diga, eu não vou parar. Diga, eu não vou parar. Diga, eu não vou parar. Eu vou gastar a minha vida nas mãos do Senhor. Amém, aleluia. Gastarei. Gastarei. Diga, eu não vou parar. Faça dessa música a sua oração nesta noite. Eu não vou parar. Eu não vou parar mais uma vez. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu quero fazer uma oração nessa noite por você que entrou aqui nessa noite, está nessa conferência, e você, por algum motivo, você diz, pastor, eu já fiz muita coisa, eu já liderei, eu já fui anfitrião, eu já servi muito, hoje eu dei um tempo, ei, é hora de voltar, você não vai parar, você não vai parar. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer, você tem que continuar, o Senhor está contigo, meu irmão, o Senhor está te chamando, esse é o tempo de Deus para a sua vida, e se você hoje sente o toque do Espírito Santo, falando com você, dizendo, ei, é tempo de retomar, pega o remo nas mãos, vamos lá, não deixa esse barco à deriva, vamos chegar do outro lado, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Você diz, pastor, eu quero me dispor para a liderança, eu quero abrir minha casa, eu quero voltar para discipulado, em nome de Jesus, sai do seu lugar que eu quero orar com você, enquanto nós cantamos, eu não vou parar, pode sair do seu lugar, vem aqui à frente, vem aqui em nome do Senhor Jesus, porque hoje é uma noite que muda tudo na sua vida. Muda tudo, muda tudo, muda tudo. Se você disser para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, ei, vai começar algo novo, algo poderoso na sua vida. Pode vir, pode vir. Sim, Senhor, sim, diga, eu não vou parar. Encontre um lugar aqui onde você possa se prostrar na presença do Senhor e diga, eu não vou parar. Sim, Senhor. Queria pedir a ajuda dos pastores e discipuladores para a gente impor as mãos nessa hora sobre esses irmãos, renovando a unção sobre a sua vida, a graça de Deus, liberando unção de perseverança, declarando que esse é o tempo de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Você não está aqui por acaso, você não veio aqui porque você quis, você chegou aqui porque o Senhor te trouxe, porque o Senhor te plantou neste lugar para fazer bem a sua alma. E hoje o Senhor está colocando o remo de novo nas suas mãos. Hoje o Senhor está colocando os remos de novo na sua mão. Hoje o Senhor está colocando de novo os remos de Deus nas suas mãos. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Ele fortalece ao cansado, Ele dá força àquele que não tem nenhum vigor. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Há um fogo que arde dentro do nosso peito, irmãos. Essa unção é o chamado de Deus na sua vida. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, Senhor, toca, 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 toca. Eu tenho fogo, diga, eu tenho fogo. Eu tenho. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa Vamos, ore, 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 diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, diga mais uma vez. Eu não vou parar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me levanto nesta noite, ó Pai, para abençoar e trazer o renovo dos céus sobre, ó Deus, a vida, o ministério, o chamado, a liderança de cada um desses irmãos. Ativa dons e ministérios do seu espírito. Tudo aquilo que estava adormecido, Pai, seja despertado agora, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Irmão, irmã, ouça essa palavra do Senhor. O Senhor está colocando os remos de volta nas suas mãos. Não abandone os remos. Volta para a liderança. Abre a sua casa novamente. Volta para a sua célula, volta para o discipulado. Vamos cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Ei, Ele está com você. Ah, pastor, eu parei por causa da luta. O vento era muito forte, a tempestade me abalou. Ei, o Senhor nunca te abandonou. Ele nunca te abandonará. O Senhor está sempre intercedendo por você. E acredite, quando você não tiver mais forças, o homem de branco vai vir andando sobre as águas, vai vir ao seu encontro, vai entrar no seu barco e vai ter culto novamente, vai ter celebração novamente, vai ter célula novamente, vai ter discipulado novamente, vai ter milagres novamente, vai ter orações respondidas novamente, porque o Senhor está andando sobre os impossíveis da sua vida, no poderoso nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por favor, você que está de joelho, se puder, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir algo para você agora. Bigode com bigode, batom com batom. Procura um homem, uma mulher, outra mulher. Bigode com bigode, batom com batom. Procure alguém aí. Diga para ela o que eu vou falar para você. Diga: hoje é o primeiro dia de um novo tempo na sua vida. O Senhor está te restituindo
O Senhor está te trazendo de volta. Ele está colocando os remos de volta na sua mão. Diga: não desista, não desista, não desista, não desista. Hoje não, outro dia, hoje não. Nessa conferência não, hoje não, você não vai parar. Você não vai parar, em nome de Jesus. Aleluia. Alguém diga amém. Alguém diga glória a Deus. Aleluia. Amém. Dê uma oferta de palmas ao Senhor. Aleluia.